Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar um pouquinho de teoria e pensamento político grego no século IV a.C. Lembre-se aí de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar essa coisa toda, né? Lembra que a gente tem o curso de lógica e essa história grega toda aqui de graça no canal. Então o autor começa separando entre teoria política e pensamento político. A teoria ela é um produto do indivíduo e ela é mais autoconsciente, quer dizer, ela é algo que a pessoa pensou e refletiu a respeito. Você imagina um cara se dedicando, se esforçando a entender o que está acontecendo, né, o que é a política, e o pensamento já é mais a opinião pública, a opinião geral da galera a respeito. Né? Então ela é algo mais ou menos que as pessoas, o jeito que as pessoas estão acostumadas a pensar a respeito da política. Né? E não necessariamente uma teoria em que a pessoa se esforçou um pouco mais para tentar entender as coisas. Né? Por isso ele diz, já o pensamento é de uma sociedade e não costuma ter autoconsciência. Por isso o pensamento político e a história política são dois aspectos de um mesmo processo. Né? Porque aquilo que as pessoas estão pensando e aquilo que elas estão agindo vai mais ou menos andando junto. Né? Enquanto que a teoria pode ter pouca influência porque é uma pessoa que parou para refletir, né? Para pensar a respeito. Né? Apesar disso, ele menciona que para os gregos a teoria política era algo prático, né? No sentido de que eles viam a teoria como uma base para o que seria o certo, né? Como agir. Né? Não é um negócio assim que hoje a gente atribui um pouco a Maquiavel, de você simplesmente analisar a política como ela está ou como ela é, né? Em vez de você ficar falando como ela deveria ser. Né? Que é uma discussão ali bastante complexa, mas eu não quero entrar em quem está certo ou quem está errado nisso, né? Mas para os gregos, para os teóricos gregos, como Platão e Aristóteles, ela é o que depois foi chamado de uma ciência normativa, né? Quer dizer, ela diz como as coisas deveriam ser, como a política deveria ser, né? No sentido de o que é o certo a se buscar na política. Né? Então, aqui nesse último ponto ele fala, apesar da existência das federações, o pensamento político grego ainda estava muito baseado na polis. Então ele fala assim, o pensamento político do século IV, então aqui ele está falando da opinião pública geral, digamos assim, né? Da visão da maioria dos gregos. Né? O pensamento político é, portanto, um pensamento de unidade que se expressa em parte no fato das hegemonias e dos impérios e em parte no fato das pequenas federações. Mas é um pensamento limitado e frustrado pela sobrevivência e pelo vigor da ideia oposta da cidade autônoma. Tão limitada e tão frustrada que no fim ela já não era um pensamento interior, mas uma força externa que alcançava uma unidade fictícia. Né? Ele está falando do fato de que os gregos não conseguiram se unificar, né? E veio de fora a Macedônia e conquistou os gregos. Então ela unificou os gregos, mas não era uma unificação dos gregos, porque os gregos estavam submetidos à Macedônia. Né? Então ele fala um pouco que o valor dessa unificação nacional da Grécia foi um pouco superestimado. Né? Na visão dele, teve valor essa unificação, mas ele fala que os escritores alemães, sob o fascínio de sua própria unificação, mostraram-se excessivamente inclinados a exaltar o grande Estado, aqui grande em termos de extensão, né? Por causa da conquista de Alexandre e de Filipe, né? Comparado com as cidades-estado. Apesar de que o Estado grego da polis também seria na nossa visão grande. Né? Eles não tinham muito, os gregos, a ideia de uma liberdade individual, de você restringir o papel do Estado. Né? Mas então os pensadores alemães ali do final do XIX, fascinados pela própria unificação alemã, exaltaram, né, essa conquista. E o que ele fala é que isso não é bem assim. Né? Ele fala que essa visão é uma visão míope. Né? A unificação grega, na forma como foi alcançada, significou a compra do progresso material ao preço da regressão moral. A liberdade não é um fetiche, ela é a mãe fecunda das grandes realizações. Né? Então, o que acontece é que se você lê o Giovanni Reale, a História da Filosofia Antiga, o volume sobre as escolas do período helenístico, né? Eu acho que ele chama de Era Imperial, não tenho certeza. Mas o que acontece é que as virtudes gregas estavam muito ligadas à ideia de uma participação política. A gente ainda tem aquelas 4 virtudes no cristianismo e na civilização ocidental, mas para os gregos isso estava muito ligado a você ser cidadão da polis. Você tinha essas virtudes porque você era uma pessoa que estava
ou numa democracia em que você ia na assembleia, então você tinha que ser justo, tinha que ser corajoso, que você ia defender a cidade, né? Sobretudo isso, que mesmo em cidades onde não tinha propriamente uma democracia, você era parte do exército, né? Então havia muito essa questão de virtude, porque você era parte da polis, né? Você era um membro, alguém que tinha responsabilidades. Então quando vem a conquista a alexandrina, com as conquistas macedônicas, e tomam a Grécia, meio que não faz mais sentido isso, porque você não é mais um cidadão. Então meio que perde essa noção, né? Então tem até o Giovanni Reale fala que a filosofia cai bastante nesse período, né? Então é um pouco disso. Então ele cita a frase do Mollendorff. Então ele fala assim: apesar de toda a luz que incite sobre um Ptolomeu ou um Antíoco, está falando de personalidades do período helenístico, né? E apesar de todas as sombras que recaem sobre os feitos de Atenas, a democracia de Solon e Péricles representam um tipo de Estado mais elevado que a monarquia macedônica, né? Então, se contrapondo, né, a esses pensadores que viam o Estado alexandrino, né, esse Estado imperial, como sendo melhor do que a polis, né? Então ele termina assim: a cidade-estado livre não foi feita para perdurar por muito tempo no mundo da política, que chega um império mais forte e conquista ela, né? Mas quem pode negar as realizações alcançadas durante sua breve existência, seja na Grécia Antiga, seja na Itália e em Flandres, durante a Idade Média? E quem, ao refletir sobre essas realizações, pode deixar de considerar o grande Estado, senão como uma necessidade cruel? Então, de novo aqui, grande no sentido de extenso, né, de incluindo vários povos, várias cidades, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque mesmo um pouco antes da conquista macedônica, o ideal da democracia, na verdade da polis, né, que a gente vê mais claro em Péricles, né, e na democracia de Péricles, já estava decaindo, né? Então ele fala assim: esse século, que é o século IV, né, então esse século de decadência, reagiu contra a exigência do modelo de Péricles, que era do século anterior, da constante atuação das cortes, na assembleia, no exército e na marinha. Você vê a exigência, né, do cidadão atuar nessas instituições. Atenas, derrotada, começou a perguntar-se por quê. Aqui esse porquê está errado, era para ser acho que outro. Não sei se separado ou com acento, eu nunca lembro. O exército de cidadãos foi desaparecendo e passou-se a depender de mercenários. Então, quer dizer, foi uma pena o fim da polis, porque a polis realizou muita coisa de importante, mas já um pouco antes da conquista macedônica, ela já estava meio fraquejando ali, né? Então ele fala que ele vai defender um pouco o dinheiro que era pago para as pessoas participarem dos festivais e das cortes, mas ele fala que isso foi se degenerando para você basicamente começar a dar dinheiro para as pessoas, né? Então a cidade, que cidade quer dizer polis, né, quer dizer cidade-estado, deixa de ser uma associação voltada para grandes realizações e para uma vida nobre. Transforma-se em uma associação comercial destinada a distribuir entre seus membros dividendos que eles não haviam conquistado. Teoricamente, na época de Péricles, né, você distribuía o dinheiro, mas na verdade assim, eram para pessoas que dependiam, pessoas que eram autônomas, né, como a gente diria hoje, e se o cara fosse na assembleia participar da política, ele não iria ganhar o dinheiro, né? Então meio que você restitui ele, né? Quer dizer, bom, você ia estar trabalhando, mas você também está aqui ajudando, né? Então, se você pensar em termos sociais, ok, né? Ele estaria ou ajudando com o trabalho dele, né? Porque o trabalho dele também ajuda a cidade, mas então qual que é a diferença dele estar aqui também? Ele também está ajudando, né? Então você paga ele por isso, né? Então teoricamente era ok, porque era justo, né? O cara estava contribuindo. Com o tempo isso virou simplesmente você dar dinheiro para as pessoas, né? Então ele vai continuando a falar disso. A democracia deixou de significar um sistema de controle coletivo de uma vida comum, né? Então de uma vida comum, passou a significar antes a ausência desse controle e a liberdade de cada indivíduo para viver a própria vida, né? O ateniense típico do século IV tende a ser um aventureiro independente que se casa com uma princesa trácia. Trácia era uma outra região ali, né? Ou, se não é isso, é um administrador metódico e laborioso do fundo teórico. O fundo teórico era esse fundo, esse dinheiro, para você pagar para as pessoas participarem dos festivais, que antes era uma coisa boa, né? E começou a ser abusado, né?
encarregado de atender os desejos dos cidadãos. Vocês lembram que durante a Guerra do Peloponeso já tem uns golpes aristocráticos, né? Porque a galera estava abusando do dinheiro, né? Que tava tendo esse problema nas finanças, né? Você equilibrar esse pagamento das pessoas com o funcionamento da economia, acho que dá para dizer assim, né? Para completar o pensamento grego, falta apenas a Pérsia como inimigo comum e a monarquia. O rei seria importante para continuar o processo de colonização que começou no século VI. Então, não tinha uma monarquia, né, mas a galera já estava começando a perceber que era necessária uma unificação dos gregos, né? Então agora a gente vai para a teoria política. Ele vai falar de 4 personagens, né? Xenofonte, Isócrates, Platão e Aristóteles. Embora Platão e Aristóteles a gente vai tratar meio junto, né? Porque também vale a pena olhar depois para eles em separado, né? Para o pensamento político deles, né? Então ele fala assim: a teoria política do século IV é derivada de Sócrates. Xenofonte e Platão eram alunos diretos de Sócrates, né? Então a consequência é que, por isso é comum a esses 4 personagens, né, as teses de que o Estado existe para o melhoramento de seus membros e aumento da virtude. Seria interessante talvez comparar isso mais com uma visão mais liberal, né, em que o Estado protege a propriedade privada, né, e garante que os indivíduos não interfiram, não abusem um dos outros, né. Quer dizer, aqui tem um a mais, que é a virtude, né. Você poderia pensar um Estado que só evita que cada um atente contra a propriedade do outro, né? Aqui tem um a mais. Você tem que também buscar a virtude. O Estado tem que fazer o indivíduo ser uma pessoa melhor, digamos assim, né? A virtude tem origem no conhecimento verdadeiro e é inculcada por um processo de educação, não pela restrição legal. Quer dizer, não adianta só você ficar punindo. Todos eles, eu imagino, espero, que achavam que era necessário punir os malfeitores, mas era necessário mais do que isso você educar a pessoa para o bem, né? O estadismo é a sabedoria e o único direito ao poder público é o conhecimento, né? Então você vê isso muito eu estava lendo há um tempo atrás o Político do Platão, que não é um grande como é que fala, um grande diálogo dele, mas que é bem interessante. Todo o centro ali é de você ter um político sábio, né? Tem aquela questão que segundo Platão, né, o Sócrates fala que quando você está num barco, você quer que o comandante seja a pessoa mais experiente e não aquele que é melhor em agradar os outros, né? É uma crítica à democracia em que as pessoas votam naquela pessoa que é melhor em convencer todo mundo, né? E não necessariamente na mais experiente, né? Aquela que sabe melhor o que tem que fazer, né? Embora aqui também tenha uma crítica à hereditariedade, né? Então é o conhecimento e não a hereditariedade que importa, né? Essas ideias aparecem de maneira mais simples em Xenofonte. Ele vai juntar então tanto essa tradição socrática, porque ele era aluno de Sócrates, escreveu um livro chamado Memórias, né? Seria memoráveis, geralmente, memorabilia em latim, né? A experiência persa, porque o Sócrates participou da campanha de Ciro, né? Treinamento militar, porque ele era um militar, e a admiração por Esparta se unem para formar a Ciropedeia. A Ciropedeia é um livro, né, do Xenofonte, em que o Xenofonte meio que usa o Ciro, acho que é Ciro II, né, que foi, a gente falou um pouquinho desse episódio histórico. Ele era um pretendente do trono persa, que contrata uma série de mercenários gregos para ir para tentar vencer o irmão dele, né, tomar o trono para ele, né, e a Anabasis, que chama, né, esse outro livro, né, em que essa história é narrada pelo Xenofonte, se não me engano. Então ele aproveita que ele participou desse período, desse evento histórico, e ele usa o Ciro, né, para escrever esse texto, descrevendo como que seria tipo um rei ideal, assim, né. Então ele é como se fosse uma instrução, né, um livro sobre sabedoria, em que ele vai usando esse personagem real como uma figura, né, do que seria esse rei, esse líder ideal, né. Esse livro chama Ciropedeia, ou a educação de Ciro, a instrução de Ciro, alguma coisa assim, né. Mas ele fala também, o autor, que as ideias de Xenofonte são confusas. Na Ciropedeia a monarquia é limitada, mas em outro discurso o governante único é elogiado, né. O Xenofonte não era tanto ele era aluno de Sócrates, mas ele não era um grande pensador, assim, né. Ele era
Tanto que nas Memoráveis de Sócrates, né, as Memórias de Sócrates, as Memoráveis de Sócrates, tem um autor que fala, né, que o Xenofonte não... Ele mostra em Sócrates o que o Sócrates tem de normal, mas não o que ele tinha de superior, né? Ele não foi também um grande biógrafo de Sócrates. Ele não tinha um talento filosófico, né? Ele era um cara que sabia escrever, mas ele não tinha esse talento filosófico. Então, ok, faz sentido que as ideias dele sejam um pouco confusas, né? Então vamos para Isócrates, que ele foi líder de uma escola de oratória em Atenas, em que ele dava uma formação política e algumas opiniões sobre os problemas políticos no momento. A visão dele a respeito da legislação é que o legislador deve estudar as leis existentes e criar novas leis que qualquer um poderia seguir de sua própria vontade. E Aristóteles critica essa visão no final do livro da Ética, né? Porque a impressão que dá além disso é de que ele cria leis que as pessoas já aceitassem, né? E se o Estado tem um papel mais educador, você precisa fazer umas leis um pouquinho mais difíceis, né? Você não difíceis, mas você não pode simplesmente fazer o que as pessoas querem, né? Você tem que fazer aquilo que é o melhor, né? Se você tem que criar leis que qualquer um poderia seguir, né? Se as pessoas já têm uma opinião errada, né? Você faz uma lei que segue uma opinião errada, né? Imagino que seja um pouco isso. A política externa de Sócrates é a unidade grega defendida em seu panegírico, que é um discurso, né? É um discurso, mas eu acho que ele foi escrito e publicado, né? O Isócrates não era tanto um orador, apesar de ser um retórico. Porém, a monarquia por ele defendida é um novo Agamenon, um comandante que lidera os gregos contra os bárbaros. Se vocês lembram da Ilíada, o Agamenon é o líder dos gregos, mas ele também não é um líder absoluto, né? Tanto que ele fica brigado com Aquiles, né? Tem, na verdade... ele não é um rei absoluto, basicamente, né? Ele é meio que um líder dos gregos, e tanto que volta e meia tem um conselho ali dos gregos, né? Então, ele fala assim, a monarquia para Isócrates só serviria às regiões com prevalência de bárbaros. Então, não é tanto um rei que ele quer, mas um líder, né, de todos os gregos. Não necessariamente um rei absoluto, né? Então, agora a gente chega em Platão e Aristóteles. Eles são muito focados na legislação, que por isso quer dizer política doméstica, né? Enquanto Isócrates é o cara que quer juntar todos os gregos para ir bater nos persas, né? Ele não tem tanta preocupação com política interna, né? Enquanto que quando você pega, por exemplo, um texto de Platão, ele está todo pensando no Estado e na polis, e Aristóteles também, né? Não tem, tipo, Platão você lê o texto e ele nunca fala, por exemplo... porque ele é ateniense, né? Até de uma família tradicional de Atenas, né? Platão. Ele nunca fala, tem aqui Esparta, mas Esparta tem tal aliado e a gente tem que... Não, é tipo, ele só pensa numa política, tipo, como que um cara governaria uma cidade. Ele nem entra, assim, em política externa ou mesmo na história da Grécia, assim, propriamente. É claro que existem referências, mas ele não está preocupado tanto com política externa. Ele realmente está preocupado pensando num rei que governa o povo dele pro que tem de melhor, né? Que ajuda o povo dele a ser o melhor possível, né? Basicamente isso. Então, ambos se afastam desse embasamento... desculpa, aqui acho que ficou cortado o texto. O Isócrates, sobretudo, e o Xenofonte tinham uma visão tanto quanto empírica, né? E eles buscavam um pouco mais de embasamento em primeiros princípios, né? Embora Aristóteles aceite muito o guiamento da experiência, né? E Platão já tinha umas ideias meio malucas, assim, o tipo que os governantes, ele chama de os guardiões, eles meio que teriam propriedade comum e as mulheres seriam comuns entre eles. Às vezes ele dá umas coisas meio maluquinhas dessas, assim, Platão. Mas o inimigo de Platão e Aristóteles, na verdade, mais do que o Isócrates, né, que é um cara um tanto empírico e que não buscava uma reflexão baseada em princípios lógicos, né? Na verdade, o inimigo deles é o individualismo. Eles são defensores da vida orgânica da comunidade, na qual somente o indivíduo atinge a humanidade, né? Então, eles realmente não aceitariam essa ideia de um contrato social, né? E de que, para eles, o indivíduo é político, né? O homem é político. Então, ele só consegue ser ele mesmo na sociedade, como ele fala, na vida orgânica da comunidade, né?
Então, isso é uma coisa bem grega, né? Na verdade, não tem conflito entre o indivíduo e a sociedade, porque ele só pode ser indivíduo humano na sociedade, né? É basicamente isso. Então, ambos acreditam que a vida moral exige associação cívica, pois tal associação fornece em sua organização e sua lei um campo para a ação moral e o conteúdo para a regra moral, fornecido também pela educação e pela força da opinião social, o estímulo e o impulso que levantam o homem para agir de acordo com as regras, né? Então ele precisa da sociedade para ser moral, né? Existe associação cívica, pois tal associação fornece sua organização e sua lei. Eu botei para traduzir o ChatGPT para traduzir do inglês, só para não ter que traduzir tudo, mas acho que ele deu umas bolas fora aqui comigo. Fornece em sua organização e sua lei um campo para a ação moral e o conteúdo para a regra moral. Fornece também pela educação e pela força. Tá bom. Ok. O Estado para Platão e Aristóteles é pequeno. Aqui pequeno no sentido de número de indivíduos. A gente vai ver que da maneira como a gente pensa hoje, quando a gente fala Estado mínimo, é o contrário do que eles estão dizendo. Então, porque Platão menciona 5.040 cidadãos como o ideal nas leis. Leis é o livro, né? Esse diálogo chamado As Leis. E Aristóteles fala que todos os cidadãos devem se conhecer. É importante notar que, por exemplo, mulheres não seriam cidadãos, né? E teria muitos escravos e servos e pessoas ali livres que talvez não seriam cidadãos, né? Então, apesar de ter 5.040 cidadãos, daria para ter muito mais gente ali, né? Talvez se tivesse 10. Esparta era uma exceção, né? Em que havia quase que 10 não cidadãos para cada cidadão. Então a gente podia pensar até em 20 para cada cidadão. Mas a cidadãos mesmo, hoje a gente está acostumado que todo mundo que nasce no Brasil basicamente é cidadão, né? Até se você vem de fora, você pode se tornar cidadão, né? Então a regra é meio que ser cidadão, mas na Grécia não era assim, né? Em muitos lugares, durante muito tempo não foi assim. Então esse pequeno estado, então de novo pequeno em termos de número de pessoas, é o suficiente para ser autônomo, sendo além disso natural, noção que precisa de melhor explicação. Ele vai explicar então essa diferença, o que significa ser natural. A oposição entre natureza e convenção tinha sido iniciada pelos sofistas, a gente falou disso, né? E os sofistas vão achar que a sociedade, né, a convenção é tipo algo falso, né, e que a lei de verdade é a lei da natureza, né? A convenção era aquilo que poderia ser ou não ser, ao contrário da natureza que sempre é. A tendência é de colocar a convenção como secundária ou até ruim, fazendo da moral e do Estado imposição ou mesmo tirania. Enquanto o homem sem sua sociedade seria livre, né? E você começa a lembrar dos cínicos, né? Que não queriam seguir nenhuma das regras e ficavam até se masturbando em público e achavam que ele estava sendo muito livre com isso, né? A resposta de Platão e Aristóteles foi colocar a sociedade como componente fundamental da natureza humana. O que torna o estado natural não é a maneira como ele surgiu, mas o fato de que, qualquer que tenha sido sua origem, ele representa a satisfação de um impulso imanente na natureza humana, em direção ao aperfeiçoamento moral, impulso que conduz os homens, por meio de diferentes formas de associação, até a política definitiva. Então, quer dizer, o Estado ele é natural não porque... teoricamente poderia existir uma época em que o Estado não existia, né? Ou um Estado específico pode ser que não existia e passou a existir, né? Embora... Até isso é questionável, porque teoricamente se sempre teve famílias, cada uma dessas famílias sempre foi um Estado, mas a questão é que mesmo que o Estado vá criando coisas, né, mesmo que ele vá criando novas leis e se desenvolvendo, a questão não é sempre ter existido ou não, né? A questão é se ele satisfaz e se ele está realizando essa busca pelo aperfeiçoamento moral, né? A gente poderia pensar no indivíduo também, né? Quer dizer, eu não posso ser adulto, é ruim eu ser adulto porque quando eu nasci eu era criança, né? Então você fala, não, mas a questão, você não nasceu para ser criança sempre, né? Então, ainda que antes não existisse Estado, ou que o Estado não fosse do jeito que ele é hoje, a questão é, ele está satisfazendo essa função, né? Seria um pouco isso, assim. O natural não significa que é porque veio antes, ou porque... Entendeu? Por ter vindo antes, né? Não é porque antes não era assim que isso não é natural. Natural é aquilo que realiza essa natureza, né? De fato, Aristóteles, como todos os gregos, que concebiam a política como uma esfera de construção consciente, na qual os legisladores sempre haviam desempenhado papel ativo, parece acreditar numa criação do Estado, né? Então ele parece acreditar que o Estado foi criado em algum momento, né? Então ele diz,
Pena que eu não coloquei a citação dessa frase, né? Por natureza, existe em todos os homens um impulso para esse tipo de sociedade, mas o primeiro que a organizou foi o autor dos maiores benefícios. Embora aqui parece que ele está dizendo que quem a organizou, né? Então talvez já existisse, mas não estivesse organizada, né? E talvez ele esteja pensando o Estado como diferente da família, porque a questão é, basicamente, né, eu não queria entrar muito nessa questão, mas a família já é uma sociedade e é, num certo sentido, um Estado, né? Se você só tem aquela família, né, só existe aquela família no mundo, o pai dessa família é basicamente o rei, né? Se ela não está submetida a nenhum Estado, o chefe dessa família já é um chefe de um Estado, né? Então o Estado teoricamente sempre existiu porque o ser humano sempre existiu em famílias, né? Não há contradição nessa afirmação, pois não existe contradição entre os impulsos imanentes da natureza humana e a arte consciente, que, afinal de contas, também faz parte dessa mesma natureza. Então aí o autor vai terminar fazendo algumas pequenas críticas a essa questão. A primeira é sobre o limite da intervenção do Estado, né? A gente falou que o Estado para eles era pequeno. Eu fiz a ressalva de que o Estado, para Platão e Aristóteles, né, é pequeno no sentido de poucos indivíduos ou de uma cidade, né, uma polis, mas ele é justamente o contrário. Eu não lembro se ele fala aqui, mas aqui ó, Platão e Aristóteles, né, regulamentam a família e os aspectos mais íntimos da vida familiar, tanto quanto a arte e a música, né? Platão queria expulsar os poetas, né? Eles falam quais modos musicais são os melhores, quais que não deveriam ter, né? As austeridades de Platão são bem conhecidas, mas até mesmo Aristóteles, porque Aristóteles às vezes dá a opinião de ser mais moderado do que o Platão, né? Platão sendo mais radical, assim. Até nessa questão da propriedade comum, né? Das mulheres em comum, né? Mas até mesmo Aristóteles chega a definir a idade para o casamento e o número de filhos permitidos. Tudo aquilo que possua relevância moral pode estar sujeito à regulamentação moral, ou seja, a regulamentação do Estado, né? Nem Platão nem Aristóteles, aqui já é uma outra coisa, né? Mas então realmente eles não têm muito essa preocupação com os limites da intervenção do Estado. Eu só achei uma interessante. Aí ele vai falar uma outra coisa, né? Que eu já achei que não ficou tão bem, né? Mas achei interessante colocar. Nem Platão nem Aristóteles atribuem importância à consideração fundamental de que uma ação moral praticada por obediência a um mestre, né, por mera autoridade, ele usa a expressão ad verba magistri, né, quer dizer, as palavras do mestre, deixa de ser verdadeiramente moral. Quer dizer, se você faz uma coisa só porque você é obrigado, né, basicamente, isso não é verdadeiramente moral. O Estado deve promover a moralidade, mas a promoção da moralidade por meio da ação estatal implica a destruição da autonomia moral. A boa vontade é a fonte da bondade e o Estado só pode produzir bondade por meio da liberdade e da boa vontade. Eu achei que ele erra aqui um pouco, porque né, se o Estado para eles é educador, o Estado iria de alguma forma fazer com que as pessoas queiram, né, fazer o bem, né? E tem coisa que realmente você é obrigado a fazer, né? A gente não pode deixar a pessoa matar até ela entender que é errado matar, né? Assim que a pessoa decide matar alguém, né, que ela tenta cometer esse crime, né, ou comete esse crime, e você pune ela, né, você não vai proibir o assassinato, porque a pessoa que tem que entender que ela não deve matar, você não pode fazer isso, né. E agora tem sim coisas que realmente as pessoas têm que entenderem o que é certo e agir dessa forma, né. Mas como ele falou em generalidades, acho que não dá para atribuir isso necessariamente a Platão e Aristóteles, né? Tipo, é claro que eles entendiam isso, né? Então eu acho que, como fez uma crítica muito por cima, eu acho que ela acaba não cabendo, né? Não é realmente verdade isso. Ele teria que entrar em mais detalhes e mostrar que realmente eles passaram do limite, né? E que eu acho que não seja o caso, né? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouco... Em alguns momentos eu me confundi um pouco, né? Fiquei meio travado, mas espero que de qualquer forma vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!